É verdade, faz 20 anos, né, Rosa? World Future Society, que a gente ficou vendo. Eu vou pedir desculpas, mas acho que eu só consigo falar de pé, porque sobrou isso no tempo de bailarina, então vou ficar aqui de pé. Estou super contente de poder contar um pouco como está sendo o processo aí de concretizar coisas, porque acho que toda a nossa questão com o estudo do futuro é justamente esse, como é que ancora. E primeiro dizer que meu nome é Lala. Meu nome é Lala Benzelan. Eu sou uma das fundadoras aqui junto com os queridos. Eu trabalho hoje com uma coisa chamada economia criativa, mas numa parte mais específica, que é economia criativa e colaborativa, junto com processos colaborativos em rede. E aí tem um orgulho tremendo aqui do NEF, porque acho que desde o começo teve um diferencial muito interessante, que é de trabalhar com mudança de mentalidade de hábito, trabalhar menos com a parte tecnológica e mais com a parte cultural, que acho que é o que faz toda a diferença, porque se a gente não muda a mentalidade e hábito, não acontece. E aí no trabalho, como isso foi sendo posto em prática, foi primeiro, acho que aquilo que um futurista faz é ver o que está lá, mas que ainda não é percebido. Então é ampliar a visão para poder melhorar escolhas, etc. Então a primeira coisa que esse olhar de futurista revelou é que a gente, diante de uma crise de sustentabilidade, estava não vendo a solução. E que essa solução provavelmente está naquilo que a gente chama de intangíveis, que são recursos não materiais, e que estão dando origem a toda uma enorme possibilidade de reorganização de sociedade e economia, de uma outra sociedade e economia não organizada em torno de consumo, mas em torno de tudo que tem a ver com o cuidar. Esses intangíveis, eu brinco, quando a gente põe o óculos e começa a enxergar os intangíveis, é incrível de ver que seria muito óbvio ver que é a partir daí que seria interessante gerar riqueza, já que tudo aquilo que é natural se consome e cresce com uma dinâmica linear, gera competição, enquanto que intangíveis, cultura, conhecimento, colaboração, criatividade, se multiplica, não se consome. Aí, a primeira coisa, então, que o óculos de futurista revelou é, puxa vida, isso é muito óbvio, que a gente tem aí uma solução, por que nós não estamos fazendo? Que, aliás, acho que é a questão sempre da coisa do futuro, por que a gente não faz? Pelo menos essa é a questão que me intriga desde pequenininha e ainda mais de... E aí, a percepção foi que a gente não faz e a gente não vê essa possibilidade concreta, porque hoje eu brinco que a gente está ainda vivendo como se fosse no mundo plano, porque antes dos descobrimentos, né, as pessoas achavam que, de mudar toda a mentalidade, que resultou nos descobrimentos, que o mundo era plano, que se a gente navegasse ia cair num abismo cheio de monstros. Geograficamente a gente já não está mais no mundo plano, a gente já ficou redondo na geografia, mas não nas práticas. E eu tenho a impressão que a gente continua numa sociedade, economia ainda do mundo plano. Por que ela é do mundo plano? Porque ela só consegue enxergar o que é quantitativo, numérico, monetário. Então todas essas outras possibilidades que são de fato soluções de abundância ficam invisíveis, porque não cabem no numérico quantitativo e apenas os resultados não são só monetários. Então, a segunda etapa do trabalho foi ver como é que dava para visibilizar essas coisas, como é que dava para tangibilizar intangíveis, como é que dava para compreender e criar formas de perceber, monitorar, medir, etc., coisas que não fossem só moeda, quantidade e número. E aí vem o que hoje a gente chama de prosperidade 4D. Por que 4D? Porque é a percepção de que a economia seria, na verdade, um fluxo de recursos não só monetários, mas de todo tipo de recurso. De todos os recursos da natureza, da tecnologia, da cultura, do conhecimento, dos valores humanos,
da sociedade, suas instituições, seus direitos adquiridos, etc. E não só da moeda, mas também de todas as formas solidárias de gerar recursos. Então a gente trabalha com isso. A gente trabalha com essa prosperidade 4D, que é mapear recursos nessas 4 dimensões, criar fluxos desses recursos e também começar a trabalhar de forma muito simples com ideias de resultados que não sejam só monetários, de que maneira medir isso tudo e fazer uma gestão simultaneamente nas 4 dimensões. Aí com esse óculos 4D, dá para entender melhor as dinâmicas, porque é tudo muito simples, é extremamente simples. É uma ferramenta muito interessante na qual você pode encaixar outras visões, por exemplo, todas as medidas de sustentabilidade, de RI, com suas dezenas e dezenas de dados, você consegue encaixar aí nas 4 dimensões. E aí dá para perceber que existia uma espécie de um ciclo, que a gente chamou de ciclo exponencial, porque ele cresce de forma exponencial, cada um dos vetores dele é exponencial, da abundância. Esse ciclo vem da tentativa aí do futurista de tentar enxergar quais são os principais vetores que estão moldando o futuro. O que a gente percebeu? Que aquilo que dava certo, em qualquer contexto, fosse em microescala ou em macro, tinha uma espécie de um ciclo que começava a partir de identificar quais eram os intangíveis daquele grupo, projeto, comunidade, território, nação, que fosse. Ou seja, qual é o desejo de futuro, qual é a causa compartilhada, quais são os conhecimentos que existem ali, quais são as experiências que se pode ter, etc. Agora, esses intangíveis, eles só podem se transformar em algum processo que ative a abundância da comunidade, do território, do que for, se eles estiverem visíveis, acessíveis e estiver um processo. E aí, bom, cadê esse processo? Aí se revelou que esse processo era, sobretudo, possível quando havia tecnologias de informação e comunicação. É o que permite trabalhar com esses intangíveis. Então, é a segunda coisa do ciclo exponencial da abundância, depois de reconhecer quais são os intangíveis, ver de que maneira dá para usar as novas tecnologias para que eles se tornem acessíveis, conectados e possíveis. Aí a gente tem uma terceira possibilidade do ciclo exponencial, que vem da combinação das duas, que é a ação em rede. E é muito interessante isso, porque a escassez, na verdade, ela é gerada pela competição. Se não tem competição, não tem escassez. E colaborando é impressionante, porque tudo passa a estar disponível. Agora, colaborar implica num outro tipo de ordem social, porque não são mais processos centralizados, que são de natureza escassa, porque você tem poucas opções, mas são processos distribuídos. Então, nós começamos a ver como é que é trabalhar, aí entra muito a coisa da sociedade em rede. E, finalmente, o quarto dos vetores é essa questão da prosperidade 4D, de trabalhar com recursos não monetários. E quando a gente começa a olhar esse ciclo, fica muito claro que é possível fazer. E, mais uma vez, vem a pergunta, se dá para fazer, por que a gente não faz? E aí entra a questão do futuro desejado, que foi a terceira etapa do trabalho. A primeira começou muito tempo atrás, a segunda, de economia criativa, começou há 10 anos, essa coisa de medir de outra maneira começou numa coisa que a gente estava junto também em 2008, ali. A ideia de criar futuros desejáveis a partir de 2009. Por quê? Porque ficou muito claro, observando na prática, que todo esse potencial, ele só é ativado, ele deixa de ser potencial e ele começa a se pôr em função quando tem um coração. A questão não é absolutamente técnica. Isso é cada vez mais, é muito curioso isso. São décadas de trabalho e cada vez mais a conclusão é que a questão não é de natureza técnica. A questão é de natureza cultural e afetiva. Se as pessoas não querem
se não tem sentido para elas, se elas não desejam, se elas não se sentem de alguma forma envolvidas, aquilo fica ali e pronto. E aí, o coração qual que é? O coração pode ser o futuro desejável. Porque quando existe uma causa compartilhada, aí é incrível. Porque aí, com a causa compartilhada, tudo é possível. Então, trabalhei em alguns países africanos, aí você vê que não tem, não dá. Todo mundo diz não tem, não dá, não dá. Mas quando é para fazer a independência, dá. E aí você não tem nenhuma estrutura, mas as pessoas têm uma causa muito forte que permite que a coisa funcione. Aí, legal, então vamos criar futuros desejáveis. Aí ficava todo mundo muito animado com os futuros desejáveis, com todas as possibilidades de economia criativa, e que legal, e minha micrésima empresa chama entusiasmo, e ficava todo mundo entusiasmado. E... aí teve uma época que eu comecei a ficar naquela angústia de entusiasmar. Falei, ai meu Deus, não quero mais só entusiasmar, eu vou ficar entusiasmado e tal. Falei, então, a questão não é mais só o futuro desejável, as possibilidades da economia criativa, mas a questão é como é que ancora isso no presente. Então, aí passou a ter uma etapa de presentes desejáveis, que inclusive vem da minha própria vida, porque eu via que eu falava de futuros desejáveis como um presente muito pouco desejável, trabalhando que nem uma débil mental pelo mundo afora, sem um segundo, sempre exausta, sem saber onde é que eu estava. Eu falei, isso não faz sentido, falar de futuros desejáveis com um presente não muito desejável. E aí, agora, como está a história? E essa história, as práticas disso são ainda muito pequenas. Algumas delas eu conheço e eu acompanho, outras não. Por exemplo, eu sei que na Bolívia e na Venezuela tem, mas eu não sei o que estão fazendo. Tem algumas coisas no Brasil, tem um lugar muito legal na Argentina chamado Chascomús, que há 2 anos, que é uma espécie de Embu das Artes, assim, um lugar onde moram muitos artistas, e há 2 anos tem uma atividade lá, que é a principal atividade da cidade, que é toda 4D, dos recursos, das linhas de ação, é tudo baseada nessas ferramentas. E agora tem, desde o ano passado, um processo muito interessante acontecendo em Medellín, na Colômbia. Medellín é um dos lugares mais inovadores de fato que eu já tive. Ele ganhou o prêmio ano passado de cidade mais inovadora do mundo, e a gente está começando um processo, começou agora há 2 semanas, é a primeira, na verdade começou no fim do ano passado, mas avançou agora, de criar colaboratórios de aplicação dessas ferramentas que eu pincelei de forma, imagino, bastante pouco compreensível, e como uma possibilidade de ativação de território. Então eles têm, a prefeitura tem centros de desenvolvimento comunitário em várias das comunas, e aí, como um elemento de ativação dos potenciais da comunidade, a gente está trabalhando com essas metodologias. Como é que acontece o presente desejável? Como que é, por exemplo, uma oficina? Nessa oficina, primeiro a gente mostra que é possível. Porque a primeira conclusão de por que a gente não muda o mundo é porque a gente acha que não dá. Então tem toda uma primeira parte dizendo dá. Se a gente mudar de cultura, se a gente mudar de ponto de vista, de mentalidade hábil. E aí fala da economia criativa, desse ciclo exponencial, etc. A segunda parte, para mostrar então caminhos, né? A segunda parte a gente cria futuros desejáveis. Esses futuros desejáveis, eles servem como um elemento de organizar as pessoas. Porque aí a gente não organiza nem por setor, nem por território, mas a gente organiza por desejo. Porque o desejo é a coisa mais forte. Se eu quero, legal, bora fazer. Aí a gente trabalha em grupos, as pessoas contam os seus futuros desejáveis, e a ideia é um processo de cocriação, onde, inspirados pelos futuros de todo mundo, se tenta chegar numa ação que possa ser feita em 10 dias. Aliás, desculpa, antes disso, depois de pensar nos futuros, a gente diz, legal, tem esse futuro, mas não tem como concretizar. Aí a gente bota o óculos 4D para mapear recursos. E aí as pessoas, de repente, se percebem muito ricas.
porque elas não têm moeda, mas de repente fica claro que tem um monte de espaços subaproveitados, tem um monte de equipamentos, matérias-primas, informação, etc. Políticas, estruturas, tem um monte de coisa que está ali, mas não é usada, porque a gente só está desesperado, cadê o dinheiro? E aí, depois que as pessoas se percebem muito ricas e que a gente começa a fazer o que a gente chama banco 4D, porque é o banco dos recursos culturais, tecnonaturais, sociais e de moeda e tempo, aí a gente ancora no desejo e na capacidade. Porque isso é outra coisa que a prática mostrou, que essa coisa de criar futuros, como tudo mais na vida, tem dois lados. Ela é positiva se esse futuro é um atrator que te mobiliza e que mobiliza o seu desejo. Ela é paralisante se ela é uma idealização que nunca vai se realizar. Lá em Medellín, por exemplo, o trabalho começou porque a cidade fez um planejamento estratégico 2011 e 2020, uma beleza de trabalho de uma mega super consultoria, 300 páginas impressionantes. O que aconteceu de 2011 a 2013? Nada. Porque todo mundo olha aquela coisa enorme de 300 páginas e paralisa, dizendo o que a gente faz com isso. Então a ideia foi, bom, vamos ver, isso aqui tem que ser um atrator. Qual é a cidade que está contida nessas 300 páginas? Legal. E o que hoje, agora já, em um mês, nós conseguimos fazer com quem somos e o que temos? Então isso é outra coisa da metodologia, a gente jamais fala de problemas. Nunca. Porque a gente percebeu que falar de problema, primeiro que é muito simples. Depois, pelo menos a nossa geração foi educada a achar que quanto mais, que a nossa inteligência é diretamente proporcional à nossa capacidade de criticar. Então a gente é ótimo em jogo de 7 erros e não tão bom em jogo de 7 soluções. Então nunca se fala de problemas, nunca se fala do que falta. Não, o foco não é em carências, mas é em potências, é na ideia de que tem, porque isso é um desespero, assim, ver como a gente está assim, adestrado que nem cachorro a não olhar o que tem e o que é, mas só o que falta. Bom, aí então, sabendo o que temos e o que desejamos, a gente pensa o que é que nós vamos fazer em um mês com o que temos e quem somos. Isso dá uma alegria para as pessoas tremenda, porque é possível fazer e eu não preciso mudar o mundo inteiro, eu vou fazer uma coisa. Por exemplo, a semana passada estava em Belo Horizonte. Surgiu o presente desejável que surgiu, foi muito legal, porque o trabalho foi feito na Praça da Liberdade, que é uma praça enorme, linda, que tem um monte de museus em volta. O que acontece nesse monte de museus em volta? Equipamentos fabulosos, com coisas fantásticas, bastante pouca gente dentro. Em compensação, lá fora, na praça, um monte de gente. Então, o que tem que fazer? Criar uma permeabilidade. Então, vamos para a praça. Qual é o projeto? Banco de Saberes. O que é um banco de saberes? É um banco, de fato, cada um vai pegar um banco da praça e cada banco vai ser de um tipo de prazer. Olha, cada banco vai ser já chego no prazer, que é a outra chave. Vai ser um tipo de saber. Então, num banco vão ser brincadeiras, no outro banco é compostagem, no outro banco é gestão de empreendimentos solidários, e assim vai. Aproveitando o ato falho do prazer. Aí, bacana, sabemos o que queremos fazer. Aí, de novo, a questão do como. Porque eu brinco dizendo que eu fui me tornando cada vez mais sintetista, de querer coisas muito simples, e comista, dos comos. Então, o como deu para ver que é muito interessante, tem um conjunto todo de palavras com C, acho que é essa coisa do coração, porque é passado o consumo para o cuidar, é a confiança que é a coisa que precisa, senão nada disso acontece e tal. E quais são os comos? Esses comos estão em duplas, porque 2 Cs acabam por fazer um coração. Então, quais são os comos para esse ciclo da abundância? Lembra, o primeiro dos vetores do ciclo da abundância era
perceber os patrimônios intangíveis. Então, o primeiro dos Cs é conhecer. Se eu não conheço, Agora, não adianta conhecer sem comunicar. Então, o segundo dos Cs é comunicar. Então, na primeira, eu tenho que conhecer e comunicar as causas e os desejos compartilhados, o que existe de conhecimento, o que existe de valores humanos, o que existe de criatividade, experiência e tal. Ok, aí venho para cá. Segundo dos vetores, novas tecnologias como o elemento estrutural que permite isso aqui. E aí, novas tecnologias para quê? Para conectar, porque não adianta eu ter um monte de coisa aqui se isso não está conectado. Se eu não adianta este software se eu não conecto isso com os hardwares. Aonde tem espaço, aonde tem estrutura, aonde tem equipamento, aonde tem materiais. E aí, as novas tecnologias são geniais para esse tipo de mapeamento e para, uma vez conectados, permitir compartilhamento. Que isso é outra coisa. A gente mapeia o que tem para promover compartilhamento. Então, os dois Cs são conectar, o que tem, e uma vez conectado, compartilhar. Terceiro dos vetores, que é dos processos distribuídos, colaborativos em rede. Uma vez posto isso, eu posso colaborar. E colaborar é diferente de compartilhar. Compartilhar, a gente pode, por exemplo, o Airbnb, que é o maior hotel do mundo, e mapeia, o que ele faz? Ele tem uma causa compartilhada, que é o desejo de todo mundo de poder viajar sem muito custo. Ele mapeia os quartos disponíveis na casa das pessoas, usa as mídias sociais para disponibilizar, virou o maior hotel do mundo, 10 milhões de leitos, sem gastar um centavo de cimento, sem ter um funcionário, sem gastar em comunicação. O que fez? Conectou, permitiu o compartilhamento. Mas não é colaborativo, porque eu estou lá, mas nós não estamos todo mundo trabalhando por uma causa comum. Quando tem a causa comum, aí é incrível tudo que dá para acontecer, e nós estamos há algumas horas de uma grande experiência dessas, que é o carnaval, que é uma coisa inacreditável, que não seria possível fazer se não houvesse um desejo compartilhado. Aí a gente foi sacando que a chave para a colaboração, aliás, a chave em geral, está na celebração. Eu morro de inveja de futebol, é uma coisa séria na minha vida. Assim. Eu tenho, assim, uma coisa, eu falo, porque a gente queria ter 0,03% da capacidade de mobilizar pessoas, recursos, tempo, etc. E por que as pessoas dedicam tanto tempo a essa coisa que não está construindo nada real? Né? Porque é uma celebração. O carnaval, o futebol, qualquer coisa, são coisas agradáveis. As pessoas estão juntas por prazer. Então a gente percebeu que tudo deveria ser muito agradável e prazeroso. E aí, então os dois Cs aqui são colaborar e celebrar. Por isso, a primeira coisa quando a gente desenha os projetos tem que ser gostoso. Tem que ser atraente, tem que ser divertido. Porque se não for, não vai rolar. E a quarta das coisas, que tem a ver com a prosperidade 4D, é a percepção de que você só consegue promover fluxo, troca, daquilo que está acreditado. Porque se não está acreditado, se eu não sei quem é que tem que espaço, que equipamento, que conhecimento, se eu não sei quais as políticas e os fundos disponíveis, se tudo isso não está acreditado, não está visível, não tem como circular. Então os dois Cs são acreditar e circular. E é aí que a gente desenha então os processos. A gente conhece e comunica, a gente conecta para compartilhar, a gente colabora e para manter isso através de celebrações, e a gente tenta acreditar para os recursos e as possibilidades para poder circular. Tudo muito pequeno, com convicção. Porque a coisa muito legal que é possível hoje em dia e que nunca houve na história da humanidade é a possibilidade de ganhar escala macro a partir da conexão de micro experiências. Então, no ano passado, por exemplo, eu fiz um estudo para
a Organização Mundial do Comércio, outras agências da ONU e para Cabo Verde, que era de ver como é que o país podia se desenvolver economicamente. E eu fiz tudo a partir disso, morta de medo, né? Falei, nossa, vai todo mundo achar uma loucura, mas não, foi aceito. E aí eu fiz uma simulação, como boa futurista, falei, vamos fazer uma simulação. Se fosse assim, o que dava? E uma simulação de micrésimos pequenos empreendimentos dessa natureza e de micro em micro em micro, na minha simulação tosca, nós chegamos a 11% do PIB. A partir de micro coisas. Micro coisas, por exemplo, em vez de tentar eliminar o comércio ambulante de carrinhos, assumir isso e aprimorar, porque isso é genial, é muito legal. E por aí vai. Então, tem um monte de possibilidades. Isso tudo está começando, mas eu estou muito animada, porque vai bastante bem. Tem aqui já uma... E estou contente também porque agora começo uma pós-graduação, um processo de 1 ano, para poder passar essas ferramentas. Vai ser uma pós-graduação absolutamente prática, ela começa com as pessoas contando os seus projetos, e aí para cada projeto a gente vai trazendo as ferramentas. Então, onde que é? Curitiba. E se quiser, mas ela é bem possível, é um fim de semana, são 12 fins de semana, sexta-noite, sábado e domingo, porque vem gente de outras cidades e tal. Então é isso um pouco que está sendo, mas eu estou contente, porque finalmente está juntando as coisas, da economia criativa, da questão da colaboração, do futuro, e de, sobretudo, conseguir trazer o futuro por presente, porque... No fundo, só o que é real, né? Só o que, se é que existe algo real, no fundo, só o que existe mesmo é o presente. E a capacidade da gente poder vivê-lo da forma mais intensa e transformadora possível. Então, eu agradeço enormemente, porque se não fosse a nutrição, a informação, a confiança, tudo aqui, nada disso poderia ser possível. Eu estou menos presente no cotidiano aqui do que eu gostaria, mas completamente a serviço dele. Tudo que eu faço é uma forma de devolver a gratidão e de... Obrigada de lembrar. Tem esse livro, que é super feito. Esse livro aqui é único. Eu vou lá fora, muito em reuniões, falo, gente, tem um livro brasileiro sobre futuros desejáveis, traduzidos pela população, pelas pessoas comuns, sonhos comuns e futuro possíveis. Então eu mostro isso aqui com o maior orgulho lá fora. Fala um pouquinho. Ele é a vida em 2042, seria Rio mais 50, né? E ele foi desenhado a partir de futuros criados em 6 países ao longo desse processo do movimento Crie Futuros, por crianças, por um monte de gente. E o mundo está estruturado a partir disso que eu contei para vocês. É um mundo que gera riqueza e qualidade de vida a partir de intangíveis, economia criativa, processos colaborativos em rede. Download grátis. E dá para baixar grátis. Quem quiser, depois que não tiver, no meu cartão tem os links para poder baixar. Ele dá para baixar em português e em inglês. Foi traduzido para o coreano. Escreveram da Coreia. Nós pegamos seu livro na Rio Mais 20, podemos traduzir? Depois, como eu não consigo falar com eles, eu não sei mais o que aconteceu. Tudo que eu consegui dizer foi sim. E dali para frente, não sei. Será que não foi do Milênio? Eu tenho uma rede lá que eu mostrei teu livro para Yonsu Park. Para ver que era. Pode ser. Então. Estar conosco. Regina fez parte de nossa caminhada ao longo do tempo também. E ela está trabalhando hoje com o tema de valores. Já se comentou aqui muito da vida para conhecimento, vivência e consciência. A consciência para nós, a consciência tem que ver com valores e atitudes, digamos, portanto, que conduzem esses valores. E é importante também entender como que ela está caminhando em relação com isso, mudar essa cultura que a gente tem, onde talvez plantar sementes sobre esses valores relacionados com o tema da paz e demais. Você poderia comentar um pouquinho do trabalho? Está com vocês. Só uma fala
assim, rápida para situar, a partir da gentileza do Adolfo, de me pedir para fazer isso, essa pauta da educação com foco em valores. Esse é um tema sobre o qual eu venho trabalhando há quase 40 anos. E eu costumo brincar que na década de 70, quando eu comecei a falar sobre a possibilidade de um potencial benéfico no ser humano e na possibilidade de se desenvolver esta potencialidade, isso era tido como coisa de doido. E eu me sinto assim feliz de ver que nessas 4 décadas, né, hoje é doido quem não está preocupado com isso. Então, acho que essa é uma mudança significativa, principalmente quando a gente está aqui apontando em direção ao futuro. Essa perspectiva de que determinados aspectos do desenvolvimento humano, eles estão se tornando extremamente relevantes e em transformações de estruturas formais que acabaram se transformando muito rapidamente. Então, toda essa pauta sobre sustentabilidade, cultura de paz, educação e valores, isso não tinha nem nome na década de 70. Eram aspirações, mas elas não estavam nomeadas, estruturadas. Eram pautas que ressoavam no coração da gente, né? E dentro dessa trajetória, nesse fio condutor das possibilidades de desenvolvimento das pessoas, naquilo que existe de ético, de benéfico, de inteligente, sob a ótica da construção do bem comum e que foi adquirindo uma nomenclatura própria ao longo das últimas décadas, existe uma contribuição específica sobre a qual eu venho me debruçando com bastante intensidade nos últimos 10, 15 anos, que são as pesquisas neurocientíficas. E a minha aproximação com as neurociências se deu exatamente na tentativa de trazer para o âmbito da educação algo que pudesse se caracterizar não só como uma sistematização de conhecimento, mas como uma instrumentalização prática para se realizar algumas coisas dentro do processo educativo. E dessa interface entre uma perspectiva de educação e valores, da cultura de paz, da sustentabilidade, das neurociências, a gente tem hoje evidências neurocientíficas sobre potencialidades humanas que podem ser registradas a partir dessas evidências sobre a forma como o nosso cérebro funciona, determinadas áreas envolvidas em determinados tipos de processamento mental, que podem nos demonstrar, né, naqueles ambientes em que ainda existe a necessidade dessa validação, sob o ponto de vista de uma evidência, de que existe nas pessoas, existe nos nossos cérebros, existe no nosso sistema nervoso um conjunto de áreas, de processos, de redes neurais dedicadas ao processamento de valores, dedicadas ao processamento da construção do bem comum. Hoje a gente já pode falar do cérebro ético, do cérebro da compaixão, determinadas áreas e determinadas redes neurais que são acionadas e que podem ser desenvolvidas. E nesta trajetória, aquilo que era abordado muito sob o ponto de vista filosófico, na perspectiva de valores, hoje a gente também pode acoplar a essa abordagem uma perspectiva de inteligência. Então hoje é possível falar de uma inteligência ética. E como qualquer outra natureza de inteligência, essa é uma inteligência que pode e deve ser desenvolvida. E existem então as evidências neurocientíficas e as metodologias e estratégias de desenvolvimento humano que podem ser aplicadas na prática para que a gente consiga, com toda a nossa responsabilidade em relação ao futuro, e eu acabei de ver um artigo que o Arnoldo me deu ali, né, falando de perspectivas de desenvolvimento humano, porque, gente, falar do futuro significa falar da ativação daquilo que existe em nós, para construir algo. É isso que a Lala faz de uma forma magnífica, a Rosa, o Arnoldo, o Ladislau, a Oriana, né, a Rosa com toda a gentileza dela no acolhimento das pessoas aqui. E isso é humano.
E se é humano, é passível de desenvolvimento. E se é passível de desenvolvimento, é possível de estar no processo educativo. E entendendo a educação como um processo muito maior do que aquilo que acontece exclusivamente nos limites de uma vida escolar. E essa ampliação da noção de educação significa também um compartilhamento de responsabilidades. E toda esta pauta das neurociências está trazendo para todas as esferas de desenvolvimento humano uma nova esfera de responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente imprime nos nossos cérebros e nos cérebros das outras pessoas. O processo educativo formal, da maneira como a gente conhece, ele dificulta uma série de coisas que a gente vê aqui como pauta das nossas conversas. Então, construir uma visão sistêmica, interagir sistemicamente, quando chega na hora de realizar isso, a gente tem problemas que dizem respeito às nossas estruturas. Elas não estão formatadas para que facilitem para a gente pensar desta forma. E é da nossa responsabilidade viabilizar isso nas crianças e jovens, né? Tentar estruturar, desenvolver e transformar isso nas nossas estruturas como adultos, né? Onde esse esforço é muito maior, é quase um esforço de reabilitação, tá? Mas viabilizar isso para as próximas gerações, sem sombra de dúvida. Essa é uma nova dimensão de responsabilidade. A educação, ela não pode ser somente a perpetuação de um modelo. E é isso que a nossa educação se transformou. Um fio da meada que replica modelos pré-existentes, com pouquíssimo espaço para o desenvolvimento humano, para a criatividade, para a ampliação de potencialidades. E essa pauta das neurociências está abrindo uma porta no contexto da educação em que se torna possível dialogar com os educadores, dialogar com os sistemas educativos a respeito de novas práticas de desenvolvimento humano. Uma dessas práticas que nós estamos introduzindo no contexto educativo formal são as práticas contemplativas. As estratégias meditativas como estratégias e técnicas de desenvolvimento desta natureza de inteligência benéfica. E isso a gente já tem aí uma série de encaminhamentos com as devidas evidências, demonstrando como estas práticas meditativas, práticas contemplativas de diferentes modalidades podem ser adaptadas a diferentes faixas etárias e a relevância disso no desenvolvimento destas áreas e desses processos mentais voltados para o processamento de valores e voltados para o desenvolvimento dessa inteligência ética. Então, nesses últimos 10 anos, eu venho me dedicando ao desenvolvimento deste tipo de técnica, de estratégia e de abordagem na educação, tentando trazer para uma dinâmica prática toda essa perspectiva de valores e não só numa discussão filosófica. É isso que eu venho fazendo com um bando de gente que está fazendo isso pelo mundo afora também. E que epistemologicamente foi sendo defendida ao longo desses 300 anos. E agora o que a gente tem, sob o ponto de vista neurocientífico, é que o interesse próprio, ele é processado nas áreas mais primitivas do cérebro. O sistema de recompensa, ele é processado nos núcleos da base. E aquilo que nos caracteriza como seres humanos não são os núcleos da base, é o neocórtex. E nesta região do neocórtex é que a gente tem as áreas de processamento do interesse próprio, do interesse coletivo, do altruísmo, da inclusão do outro naquilo que eu estou fazendo, no benefício que eu estou produzindo, na responsabilidade que eu tenho pelo impacto que eu produzo. Então, o que a gente tem hoje é um conjunto de evidências que, na perspectiva da neuroeconomia, né, vem sendo debatida. Eu tenho apresentado alguns trabalhos sobre esta ótica, de que a gente precisa rever a nossa noção de ser humano, recuperar em nós esta noção de que nós somos estruturalmente éticos, trazemos isso na nossa estrutura, e que o que a gente precisa é ter modelos em que esta prática ética possa ser desenvolvida com a mesma naturalidade como que a gente aprendeu a executar a vantagem competitiva e a lei da maximização do interesse.
o reconhecimento dessa potencialidade em nós é bastante relevante para a transformação do poder, transformação do interesse.